gente retorna a essa casa amiga, casa irmã, os companheiros tão queridos, né? Nós estamos sempre juntos. E nós hoje vamos falar um pouquinho, né, gente? Somos companheiros estudiosos, estudamos juntos, e nós então fizemos uma pesquisa um pouquinho maior sobre a colônia espiritual Maria de Nazaré, porque em maio, quando eu aqui estive com vocês, falei sobre Maria e pretendia, naquela ocasião, falar um pouquinho mais sobre o trabalho de Maria nessa colônia, mas eu me estendi muito na primeira parte, ou seja, de Maria ainda encarnada aqui na Terra conosco, e aí não deu muito tempo para a gente pegar essa segunda parte. E também eu tinha feito um estudo pequeno, né? Agora eu procurei ampliar um pouco mais o estudo. O livro Memórias de um Suicida, que é o livro que relata a colônia, né? Essa colônia, eu já tinha lido há um tempo, é um livro bem grandinho, né? Bem grosso. Eu não reli, realmente não reli, só algumas partes, né? Não houve tempo para reler todo, mas eu já tinha lido, como eu falei. E a gente tem esse livro que eu trouxe da outra vez, que é o Maria, Mãe de Jesus. Esse livro, ele é retirado do livro de Francisco Cândido Xavier, do Boa Nova, e também do Irmão X, né, do Humberto de Campos, que nos enviou o Boa Nova, e da Ivone Pereira, que é o livro que a gente vai falar dele hoje, que é o Memórias de um Suicida. Tá? Maria, essa imagem de Maria, a gente até falou sobre isso na palestra passada, mas só para relembrar, é Maria não quando ela estava encarnada, tá, gente? Aqui no nosso planeta Terra. Essa é a imagem que foi dada psicograficamente a Chico, né, através de Emmanuel, para que um pintor fizesse. Então é a imagem com que Maria se apresenta na colônia espiritual, tá? Então por isso essa imagem diferente até daquela época, né? Porque não condiz com aquela região, tá? Eu trouxe algumas coisinhas escritas porque, gente, é tanta coisa que a gente encontra, né? Sobre esse trabalho, sobre essa colônia, que realmente o nosso tempo não seria suficiente para tanta coisa, e nem a minha mente, né? Porque os meus cabelos brancos já não me permitem arquivar tanta coisa. Então vamos, com o auxílio do Edson, né? Vamos lá. Não, Edson. O primeiro não é aquele que está escrito Colônia Espiritual Maria de Nazaré? Tudo bem, Colônia Espiritual Maria de Nazaré, que eu já tinha comentado, né? Agora a foto de Maria mesmo, só a foto dela, isso. Então, antes de nós falarmos da colônia de Maria, nós vamos só relembrar o finalzinho da vida física de Maria de Nazaré aqui, né? Maria, esse espírito grandioso, porque para receber em seu ventre o Mestre Jesus, não poderia ser uma mulher comum, né? Tinha que ser realmente um espírito bastante evoluído. Dizem até que veio de outro orbe. Eu encontrei essa informação em um livro que é da FEB. Eu até escrevi aqui, não conheço o livro, não li, tá? Chamado Universo e Vida. E ele é da FEB, eu olhei a foto, ele foi editado pela FEB. O espírito é áureo, e nessa obra ele diz que Maria veio de Sírios. Não sei, não importa. O que importa para nós é que é um espírito realmente muito superior para poder fazer esse trabalho e, como dissemos, abrigar em seu ventre o nosso Mestre Jesus. Então, só para a gente relembrar o finalzinho, né? Após a crucificação do Mestre, Maria foi viver com alguns parentes e logo depois João, aquele menininho, né? Na época, um garoto, ainda dizem que com 17 anos incompletos, mais ou menos,
que foi ali apresentado pelo Mestre Jesus como sendo seu filho, né? A gente relembra daquela passagem que Jesus disse: eis aí seu filho, eis aí sua mãe. Então João, por algum tempo, ele procura se organizar, procura uma casinha, começa a pregar, e realmente ele consegue aquela casa em Éfeso, hoje Turquia, e onde Maria viveu até a sua desencarnação. João saía, era numa colina, né? Aqui no livro eles descrevem, e a gente até da outra vez trouxe a foto, mas hoje o nosso foco é outro, né? Então a casa de Maria era uma casa de pedra numa colina que existe até hoje, o pessoal vai lá visitar e tudo. E João ficava mais lá para a parte de baixo pregando. E Maria ficava recebendo aqueles sofredores, aqueles viajantes que passavam por ali. Curava as feridas daqueles doentes, dos leprosos, acalmava o coração deles, né? Até que Maria desencarna e logo após o seu desencarne, Maria começa o seu trabalho com os suicidas. E quem é que lembra aqui, a gente falou da vez passada, qual foi o primeiro suicida que Maria logo assim que desencarnou atendeu? Foi Judas, né? E a gente tem um poema que inclusive está nesse livro aqui também, que é um poema de Maria Dolores, que a gente não vai ler porque o nosso tempo não permite, mas nesse poema, Maria Dolores relata esse encontro de Maria de Nazaré com Judas. Então Maria resgata Judas, que estava em sofrimento, né? Foi equivocado, o equívoco de Judas. Maria resgata aquele espírito que tinha sido um suicida e protege aquele espírito, cuida daquele espírito e encaminha-o para uma reencarnação. Eu queria um pouquinho de água, por favor, mas não gelada, tá aqui, com a minha garganta, essa mudança de tempo. Obrigada, Deise. Tá ótimo. Então, aí Maria, a partir dessa assistência a Judas, ela então começa a formar no plano espiritual a colônia que é chamada Colônia Espiritual Maria de Nazaré, a colônia que se intitula como Legião dos Servos de Maria. Agora sim, pode passar, Edson. E aí nós temos a obra ali, gente, Memórias de um Suicida, que é a obra que relata essa colônia, tá? Tá lá, o médium é Ivone Pereira. Essa obra, né, ela foi editada pela FEB em 1955. Agora, gente, existe uma curiosidade aí, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Ivone Pereira, né, que foi quem psicografou o livro, mas esse livro, ele foi escrito na década de 20, 1926, iniciando a década de 30, mas naquela época o livro não pôde, quer dizer, ele começou a ser escrito, foi escrito, mas naquela época não pôde ser editado. E inclusive nas pesquisas eu encontrei que, como Dona Ivone Pereira era muito pobre, ela escrevia em folha de papel de pão. As jovens aqui nem sabem mais o que era papel de pão, né? Mas porque hoje em dia os pães não ficam mais no papel, mas na nossa época, né, meninas, o pão não era enrolado naquele papel de pão. Então, e aí, você já escreveu, Edson, no papel de pão? Que eu me lembro que eu já escrevi no papel de pão, sim. Então, vocês imaginem, década de 20, né? Ivone Pereira não tinha papel, era difícil, e ela escrevia, então, num papel de pão. Mas vamos passar para a vida dela, para a gente poder depois falar sobre isso. Está aqui a imagem, né, de Dona Ivone Pereira. Ela foi suicida por 3 encarnações. Seguidas, isso mesmo, Edson. 3 encarnações seguidas. E a última encarnação dela, ela foi na Espanha, só que quando ela se suicidou, ela já estava em Portugal. Mas ela era espanhola, vivia na Espanha. E o pai dela se chamava Charles.
era um pai, era um amor muito grande daquela filha com aquele pai, mas ela, por uma desilusão amorosa, ela comete suicídio. E Ivone, então, naquela época não era Ivone, eu esqueci o nome dela, eu tinha escrito aqui, mas não importa. Ivone, então, quer dizer, Ivone naquela ocasião, né? Espanhola, como eu disse, a família foi para Portugal e por uma desilusão amorosa, ela então pede uma carruagem, porque ela gostava muito de ir à praia. Então ela pede uma carruagem para ir até a praia. E ela já deixa na própria carruagem uma carta de despedida. Sobe num penhasco, de lá ela se atira e assim ela desencarna, e aí depois a carta é encontrada, aquela coisa toda, né? Então essa foi a encarnação, essa última encarnação de Ivone, né? E ela vai para um vale e lá ela encontra Camilo. Camilo, ele foi suicida também, Camilo Castelo Branco, que usou nessa obra o pseudônimo de Camilo Botelho. E ele foi um escritor português muito conhecido, muito famoso, só que ele ficou cego. E aí ele não aguentou a dor, de estar cego e cometeu o ato suicida com um tiro aqui na têmpora, na fronte. Desencarna dessa maneira. E ele com a Ivone, na outra encarnação, eles se encontram lá, desencarnados, e passam pelo sofrimento. Só que Dona Ivone, ela foi convidada, na espiritualidade, enquanto suicida, ela foi convidada a reencarnar justamente para auxiliar os suicidas. Como? Com a sua mediunidade. Ela nasceu no ano de 1900, tá? Em dezembro de 1900, e veio a desencarnar em março de 1984. Então ela viveu 83 anos e pouco, quase 84, tá? Só que Dona Ivone teve uma curiosidade, quando ela tinha 29 anos, 29 dias de nascida. Quem é que sabe o que aconteceu com ela? Fala aí, ajuda aí, vamos lá. Fala, Edson. Ela tinha sempre, depois, foi tendo sempre o estado de catalepsia. Ficando nesse estado de catalepsia, ela nasceu em Rio das Flores, que naquela época era um distrito de Valença, aqui no estado do Rio, hoje chamado Rio das Flores. Então ela, um bebê, com 29 dias de nascida, ela entrou nesse processo de catalepsia e foi dada como morta. Aí fizeram o velório dela ali e tudo, e a mãe dela era muito devota de Nossa Senhora, de Maria, de Nazaré, e a mãe não acreditava que ela pudesse estar morta. Então a mãe de Ivone entrou no quarto orando fervorosamente a Virgem Maria que definisse para ela, para o coração, aquele coração de mãe angustiado, se realmente a filha dela tinha morrido, o que ela podia fazer, o que podia ser feito. E logo após, Ivone desperta daquele estado, ela não estava morta, chorando, aquele bebê chorando, e então viu-se que ela não estava morta e tudo. E depois, fala? Tem uma curiosidade. Pode falar. Porque naquela época se usavam rosas nos caixõezinhos, caixões. E uma rosa estava na testa e a rosa, alguém chegou, passou a mãozinha, o espinho espetou. Aí chorou. Então, tá vendo? O Edson já trouxe pra gente Sou fã essa. Eu estudei ela. Que ótimo. Então você vai me ajudar aí. Eu tô olhando aqui se tem mais alguma coisa dela, E aí lembrando que, aí como eu estava falando, Dona Ivone, no plano espiritual ainda, antes de reencarnar, ela foi então convidada a fazer esse trabalho com os suicidas.
não só esse trabalho de psicografar essa obra, porque Camilo já estava lá desencarnado no Vale dos Suicidas. Eles já tinham se encontrado lá, antes da encarnação. E ela, então, foi convidada na espiritualidade para fazer esse trabalho. Não só o trabalho de psicografar esse livro, mas o trabalho com os suicidas. E como ela frequentemente entrava nesse estado de catalepsia, aí, enquanto ela estava lá com o corpo físico quase morto, né, porque o estado de catalepsia fica inerte, pode ser confundido com a morte. Então, ela era levada em desdobramento para as áreas onde estavam os suicidas, e ali ela trabalhava com eles. Ela amparava, mesmo criança ainda, aos 16 anos de idade, eles começaram a trabalhar mais intensamente com ela, os espíritos, né, junto a esses suicidas. Então, Dona Ivone auxiliou bastante, até que depois, né, ela foi convidada a fazer esse trabalho com o Camilo. E aí a gente vai falar, pode passar, Edson. Deixa eu só... Fala, pode, ficar claro, pode. Ela teve uma passagem dela aqui no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Ela veio a passeio, veio para uma coisa na FEB, se eu não me engano. E ela começou a se comunicar com um espanhol chamado Alejandro de Canalejas. Roberto, não? Roberto de Canalejas. Roberto de Canalejas. É um negócio isso, obrigado. Roberto de Canalejas. E ele foi, então, essa pessoa por qual ela, em 2 vidas, se eu não me engano, se suicidou por causa dele, que tinha outros nomes. Uhum. Mas nessa reencarnação aí, junto com ele na Espanha, ela aqui, ela começou a se comunicar com ele por Esperanto. E aí começou a ele veio para o Brasil para conhecê-la. Marcaram de se encontrar. O cara ligou para o telefone dela, ou ela ligou para ele, estava indo para lá e desistiu no meio do caminho, porque eles não podiam se encontrar ainda, por causa da missão dela. Ela não podia se encontrar com ele nesta vida por causa da missão dela. Depois é outra questão. E a questão das três suicídios dela estão nas obras, nas Voragens do Pecado, que é o primeiro, Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. Que ela conta. São as 3 histórias da vida dela. A trilogia dela. Isso mesmo, Edson, exatamente isso. E aí, relembrando só, ele falou do Roberto de Canalejas, que foi, né, um dos amigos dela em outras vidas, se namorou e tudo. E também tinha o pai dela nessa última encarnação, que era o Charles, e ela convivia diretamente com o pai espírito, né? E ela tinha uma convivência muito grande com o pai, Charles, que a orientava e tudo. Mas agora... Pode falar. Eu adoro ela. Não, pode falar, que daqui a pouco a gente vai passar para outra parte. Tinha um detalhe especial. Ela, na maioria das vezes, na maioria, não todas, mas na maioria das vezes, ela não psicografava recebendo... Não era assim. Ela ia em desdobramento, ela participava, quando ela acordava, ela lembrava de tudo em detalhes e colocava no... Exatamente isso. Olha só, a obra editada, ou seja, o Memórias de um Suicida, ele foi editado pela FEB em 1954, como eu disse, mas a médium registra que ela se iniciou em 1926, né? Em razão de gravíssimos problemas pessoais, paralisou as anotações que recebia durante quase 20 anos, retomando os trabalhos em 1946. Então, gente, Dona Ivone, como a gente estava falando, durante esses períodos de catalepsia, e não só também nesses períodos, durante o sono, era ela levada em desdobramento, como falou o Edson, e lá ela vivenciava aquilo, né? Ela não só auxiliava os suicidas, conversando, auxiliando, doutrinando até, como também depois ela era levada para a colônia. Tem um ano, que eu não me lembro que ano foi, né? Eu vi isso, que ela ficou muito tempo nesse estado de catalepsia, justamente para fazer isso, Edson, para poder, né? Ela vivenciava aquele
trabalho todo, aquela colônia toda. Inclusive Chico também, ele contava que para ele escrever os romances de Emmanuel, ele era levado até lá. Né? Há 2000 anos, aquilo tudo, ele era levado, vivenciava aquela situação para poder escrever. Mas vamos seguindo. E também, gente, quando Dona Ivone chegou na FEB com aqueles papéis de pão, os livros não tinha papel, era muito pobre, eles eram pobres demais. Fazia parte, né, do processo reencarnatório dela. Ela era muito pobre, ela nunca se casou, uma série de coisas, né? E aí quando ela chegou na FEB, naquele período lá, com aquelas folhas de papel de pão, foi logo rejeitado, né? E eles disseram que eles não aceitavam, que tinha que datilografar, que na época era assim. Até que uma sobrinha dela datilografou a obra para que ela pudesse apresentar a FEB. E também, no início, né, quando ela começou com o livro e tudo, não existiam informações sobre colônias espirituais. Aí depois veio o André Luiz, na psicografia do Chico, com o livro Nosso Lar. Então, repare, volta só um pouquinho, Edson, por favor. Nosso Lar, ele foi lançado, eu não lembro de cor, mas foi na década de 40 também, por essa época, né? 40 e alguma coisa. Década de 40. E a Dona Ivone, ela foi lançada pela FEB em 1954, quer dizer, já tinha sido lançado o Nosso Lar, então já se falava sobre colônia espiritual, aí foi mais fácil. Mas seguindo então agora lá para o Vale dos Suicidas. Aí, gente, essa aqui é uma imagem que eu consegui lá, do Vale dos Suicidas, onde aqueles suicidas que já estavam numa condição até melhor que iam para o Vale. 44. Porque 44, Nosso Lar? Sim, então, 55, 11 anos depois, é que ela conseguiu lançar a sua obra, né? E aí, no Vale dos Suicidas, aqueles suicidas que já se encontravam em um estado um pouquinho melhor, conseguiam ir para o Vale. Porque aqueles em estado mais deprimente nem no Vale conseguiam ir, tá? E os relatos do Vale dos Suicidas são relatos muito fortes. Algumas pessoas até não conseguem ler o livro, porque quando chega nessa parte aí, eu consegui ler pela segunda vez. A recomendação que se dá é que não se leia à noite, principalmente aqueles que ficam mais impressionados, né? Então, mas olha só, gente, a primeira parte que relata a vida deles, né, lá no Vale dos Suicidas, é uma parte pesada, mas depois o livro fica maravilhoso, porque aí, depois que eles são resgatados, ou seja, na terceira parte do livro, a gente pode pular aquilo, pular mesmo. Tem colegas minhas lá na minha casa espírita, no Nosso Lar, que disseram que não conseguiam. Eu falei para ela, gente, pula aquela parte que os suicidas sofrem e vai para a terceira parte, que é onde eles são resgatados. E aí começa a contar a vida na colônia espiritual, que é maravilhoso, né? Então, quem tiver vontade de ler, ainda não leu, e acha que pode ficar impressionado, pula essa parte, né? Então a gente vai mostrar aqui, também não vai se prender muito, tinha até umas imagens muito fortes que eu não coloquei. Então era um local de muito sofrimento, eles ficavam em umas cavernas, uma coisa bem triste, mas eu vou pular essa parte. Pode passar, Edson. Aí vamos, tá vendo? Aí começa já a falar dos servos de Maria. Né? Aí aqueles suicidas ficam lá, e aqueles, eu coloquei numa parte aqui, porque eu quero falar aqui, ó. Eles chegam esses trabalhadores, né? Tem lá, periodicamente, singular caravana visitava o vale. Então, de vez em quando, aqueles servos de Maria, aqueles trabalhadores iam visitar o vale. Vinham eram espíritos que estendiam a fraternidade até aquele local de sofrimento. Então, o livro mostra o trabalho daqueles abnegados espíritos que entravam naquelas cavernas. E aí, Beco, quando eu estava estudando isso,
Eu me lembrei quando a gente estava estudando aquele estudo online, né, com o grupo, as obras de André Luiz. A gente estudou os mensageiros, que até você ficou perguntando, quando tinha assim, aos que dormem, lembra? Sim. Que aí os trabalhadores de Jesus, eles iam aplicar passes, não é? Iam trabalhar com aqueles que dormem, né? Aqueles que estavam, aí eu me lembro que Beto ainda falou, mas eles ficam dormindo, não foi? Então eles estavam num estado tão ainda... Oi? Um estado Tão precário de inconsciência, inconsciência, que não tinham noção de nada. Então eles, mas mesmo assim esses trabalhadores aplicavam os fluidos e eles continuavam ali dormindo. Aí tem uma parte que eu destaquei aqui, que eu quero ler exatamente como está escrito. Ele fala assim: a caravana buscava aqueles cujos fluidos vitais tinham se esgotado pela desintegração total da matéria. Então, gente, nós já sabemos, nós já estudamos, né, que o suicida, enquanto ele tiver fluido vital, que, por exemplo, ele foi designado para viver 60 anos. Aí, aos 40, por exemplo, ele comete esse ato. Então, no seu corpo físico, ainda tem fluido vital para mais 20 anos. Então, diz aqui, olha, que a caravana buscava aqueles cujos fluidos vitais já tinham se esgotado. Então, enquanto aquele perispírito tinha fluido vital, ele não podia ser atendido, tá? E aí, o 4, né? Por isso que fala ali o 3, vinham à procura daqueles que já estavam em condições, então não eram todos, né? E mesmo assim, aqueles cujos fluidos vitais já estavam esgotados, muitas vezes não tinham condições de ser socorridos ainda, tá? Aí o 4, Edson, por favor, já que você está me ajudando hoje, leia o 4 enquanto eu tomo água. Ah, não consegue ler daí não? Trajavam-se de brancos e apresentavam-se em colunas rigorosamente disciplinadas. Pode ler o 5. Senhoras faziam parte da caravana. Isso, então, gente, nós vamos ver uma foto já, em que eles usavam uma roupa branca com a cruz, né? Com LSM, Legião dos Servos de Maria, em fileira direitinho, e aqueles espíritos chamados, a gente chama de batedores, mas ele usa um outro termo aqui que eu não estou me lembrando e não escrevi aqui, mas enfim, aqueles que vão à frente, né? Porque lá era um local de muita tristeza, de muita dor e de muita revolta. Então tinha aqueles espíritos lanceiros, obrigada, veio o nome, lanceiros. Os lanceiros iam à frente com lanças mesmo, abrindo o caminho. E as senhoras, muitas senhoras, faziam parte dessa caravana para, com o amor delas, né, conseguir. Vamos acelerar, porque eu estou olhando a hora ali, a hora voa, já vai dar quase 8h15. Ali, gente, Legião dos Servos de Maria. E aí é Camilo falando, tá? Supunhamos tratar-se de um grupo de homens. Quer dizer, quando Camilo e os seus amigos viam chegando aquele grupo, aqueles lanceiros, eles pensavam que eram homens, mas eram espíritos. Eles vestiam branco e traziam no peito aquela cruz ali, gente, tá? Tá vendo lá? Uma cruz azul celeste, que era a cruz que identifica os trabalhadores da legião dos servos de Maria. Senhoras também faziam parte, apresentavam-se caminhando nas ruas lamacentas, um a um. Tá bom, pode pôr, por favor. Ali, gente, olha a foto, tá vendo? Vão eles na frente com aqueles escudos, ó, chamados lanceiros, abrindo o caminho. Olha a foto lá da flâmula deles, ó, fala, Deise. Legião dos Servos de Maria. Legião dos Servos de Maria. E aqui a gente tem os sofredores, os espíritos sofredores que tentavam, né, chegar perto, agarrar, querer pegar, e eles chamavam pelo nome. Então chegavam lá, eles já tinham antes ido lá, feito um tratamento, já sabiam quem poderia ir, quem não poderia. Então eles chamavam pelo nome. Pode passar, Edson.
gente vai ter que correr um pouquinho, tá? Tratava-se certamente de uma estranha povoação, isso falando do vale, tá? Então os lanceiros chegavam, encontravam lá aquela população, e aqui está falando da população. Tratavam-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, como eu tinha dito antes, aquelas cavernas, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis. Quer dizer, eles estavam numa condição tão precária, né, que eles não tinham como mudar nada ali. Era como no Vale dos Leprosos. Pode passar, por favor. Aqui os sofredores, né, que estavam lá, pode passar. Aí, gente, o autor do livro, a gente vai falar um pouquinho sobre Camilo, rapidamente, né? A gente até falou. Quem pode ler? João, por favor. Camilo Castelo Branco nasceu em Lisboa no dia 16 de março de 1825 e desencarnou em 1º de junho de 1890, aos 65 anos. Frequentou a Sociedade Portuense, dedicando-se ao jornalismo. É um dos mais fecundos escritores portugueses do século XIX, havendo produzido 137 obras. Isso só para falar de quem é o Camilo, né, que escreveu a obra, deu a obra para Dona Ivone. Então toda a obra é sob a visão do Camilo, tá? Do Camilo suicida. Pode passar, por favor. Ali, gente, é um momento muito bom, é o recolhimento, tá vendo? Então eles eram chamados pelo nome, os lanceiros ali afastando os outros que queriam entrar, mas não podia, até que Camilo escutou o seu nome. Aí foi eles chamavam de comboio, tá? Comboio. Aí os servos de Maria recolhiam. Pode passar. Olha lá, gente. Hospital Maria de Nazaré. Aí já no capítulo 3, por isso que eu falei com vocês. Quem quiser ler o livro, mas não quiser passar por aquela parte inicial, começa no capítulo 3, que aí já vai falar da colônia, tá? Olha lá, Legião dos Servos de Maria, Colônia Correcional. Aí a gente tem ali, na entrada aqui, tá vendo a abertura? Aqui é um fosso. Quando eles descrevem a colônia, aqui é um fosso, olha eles aqui chegando, né, com os doentes, e essa porta se abre. Essa porta tem um nome que eu não lembro, que quando abre assim a porta, aí para as pessoas passarem, antigamente era muito usado. Como é que é? Ponte levadiça. Ponte levadiça, isso aí. E aí depois que eles passam, ela se fecha, para que não haja invasões. Então, gente, para vocês verem, para nós vermos, né, bem proteção. Não é só a gente aqui no mundo físico que precisa, não. O mundo espiritual também precisa. E aí, entrando ali, né, por aquela porta, o livro, aí começa uma parte muito linda, que eles contam todo o trabalho da nossa querida mãe Maria de Nazaré, que a colônia é toda jardinada, frondosa, linda. São arvoredos maravilhosos que eles descrevem, edifícios longos, altos, com torres, e de lá de cima descem as trepadeiras. Eles contam aquelas trepadeiras lindas, aquelas flores lindas, aí a gente viaja na colônia. É uma parte muito boa. Vamos passar. Ali, ó, colônia correcional. E aí, quando eu vi isso, eu falei, caramba, me veio uma imagem errônea, porque quando a gente fala em colônia correcional, a gente tem aqui uma imagem ruim, não é isso? Uma casa de correção, mas lá, eu vou pegar, gente, porque senão vai molhar aqui, lá não tem nada disso, tá? Por quê? Colônia correcional, como o nome diz, é para corrigir, não é para castigar, não é coisa ruim, não. É uma colônia de correção. Por quê? Os suicidas, eles precisam
de corrigir os seus atos. Por isso a colônia é chamada de correcional, tá? Mas ela é linda conforme é descrito no livro. Aí tem o departamento de vigilância. Vamos ver, eu escrevi aqui, departamento de vigilância. Nesse departamento, aqueles internos, eles eram fichados, recebiam uma ficha. E é interessante que aqui, lá no livro, eles descrevem que eles eram reconhecidos por reconhecimento facial. E naquela época, gente, década de 20, 1920, já tinha. E as imagens eram arquivadas em disquetes. Quer dizer, coisa que nós agora, né, no ano 2000, que a gente vê, não sei se no final de 1900 e alguma coisa, no século passado, já tinha isso. Se tinha, era muito pouco. Está chegando agora, né? Está chegando agora. Então, eu não sei lá fora, né, se já tem nesses países da Europa ou dos Estados Unidos, mas não importa. De qualquer forma, vocês vejam, na década de 20, eles já usavam lá reconhecimento facial, colocavam em disquete, sabe? E como é que o negócio no mundo espiritual já é? Então, eles eram ali fichados, né, no sentido de reconhecidos. Aí tinha uma torre de vigia que ficava tomando conta, vigiando tudo. Aí de lá eles iam para o departamento hospitalar. E aí, gente, a descrição do hospital é uma coisa linda. E quem trabalhava lá, vocês viram a foto dos lanceiros, né, com aquelas túnicas na cabeça, por quê? Eram egípcios e hindus, em sua maioria. Mas não os do mundo de hoje, não. Os egípcios milenares, que ele fala aqui, e os hindus, ou seja, aqueles da Índia, né? Da Índia milenar. E eles faziam um trabalho no hospital maravilhoso. O trabalho de acolhimento, de cuidado. Então fala na obra, né? Conta que aqueles enfermeiros hindus e egípcios com aquelas túnicas, eles aplicavam passes magnéticos daquela época, que os egípcios eram os iniciados lá do Egito Antigo e da Índia milenar, com aquelas técnicas que eles tinham, que hoje se perdeu, né, gente? Hoje nem Egito, nem Índia, mais nada fazem isso, né? Mas que é uma coisa muito linda. Como o tempo está passando, eu queria me deter mais no departamento hospitalar, mas não vai dar. Aí tem o hospital em si, né, lá onde eles eram tratados. E olha só, Beba, aquele dia que estava se falando sobre isso, que se falou sobre alimento, né, para os desencarnados, mas eles comem sim. Então, lá na obra descreve os caldos reconfortantes, né, fluídicos, que eram entregues para eles, os curativos feitos, tudo lá bonitinho, porque os seus perispíritos, né, os seus corpos espirituais, estavam dilacerados. Então precisava de todo esse cuidado. E depois tem o manicômio, por quê? Embora eles tivessem sido recolhidos, aqueles que já estavam em melhor estado, porque muitos não podiam sequer ser recolhidos, como a gente viu, mas mesmo assim, muitos deles chegavam ali, mas não conseguiam se recuperar. Então eles tinham que ser internados no manicômio. Mas vamos tirar essa ideia que a gente tem aqui de manicômio. Não é esse manicômio que a gente conhece aqui, que está com as pessoas lá, não. Tinha esse nome, manicômio, mas era uma parte do hospital que atendia aquelas pessoas com maior dificuldade. E aí ele fala que psiquiatras hindus cuidavam deles, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, se a gente tivesse isso aqui, né? E depois isolamento, alguns que realmente não conseguiam mesmo se readaptar, ficavam em isolamento para tratamento, para serem tratados como se fosse uma UTI de hoje, tá? Vamos passar. Ainda tem o departamento de reencarnação e a cidade universitária. Isso aqui, esse quadro não fui eu que fiz não, tá, gente? Eu tirei da internet
e aí o meu filho reproduziu. Eu, se fosse fazer, eu iria colocar o inverso. Primeiro a cidade universitária, depois o departamento de reencarnação. Por quê? Existe lá uma cidade universitária, que é a Mansão da Esperança, que eles iam para lá estudar. E é tanta coisa bonita que acontecia lá, mas que vai ficar para uma próxima, né? Se a gente for fazer depois um dia a segunda parte da colônia, porque é muita coisa, gente. Olha que eu não falei quase nada do que está ali, mas é porque não dá tempo, né? Então, nessa cidade universitária, eu até escrevi aqui os cursos, as coisas, mas não vai dar tempo. Então, só para a gente saber que havia muitos cursos, e inclusive eu tenho que falar, nem que seja num minutinho, do Aníbal. Quando o Mestre Jesus falou assim, deixai vir a mim as criancinhas, né? E aquelas crianças cercavam Jesus, um deles era esse trabalhador, um professor aqui da cidade universitária de Maria de Nazaré. Aníbal foi uma criança lá com Jesus, que ouvia Jesus, acompanhou Jesus. Depois do martírio de Jesus lá, né, da cruz, Aníbal, ele, não sei se ele já tinha esse nome Aníbal, eu sei que ele recebeu esse nome de Aníbal na colônia, era o professor Aníbal. Então aquela criança cresceu e no ano de 37 ele foi um daqueles cristãos que foram entregues às feras nos circos romanos. Então ele morreu, desencarnou, né, como um cristão em sofrimento. E depois teve outras encarnações, e antes disso ele já tinha sido um sacerdote egípcio. Então Aníbal era um dos professores da cidade universitária que falava sobre Jesus, e enquanto ele falava, aparecia uma tela mostrando, por exemplo, ele falando de Jesus caminhando no lago, aí na tela aparecia a imagem de Jesus no lago, um negócio maravilhoso, maravilhoso. Podemos visualizar a colônia como pode passar, por favor, Edson. Ali, gente, a cidade universitária, a Mansão da Esperança, que eles iam estudar ali. Estudavam e tudo, para depois irem para o departamento de reencarnação. Quando eles já tinham estudado bastante, estavam prontos, né? Eles iam para o departamento de reencarnação, e lá aquele reconhecimento facial que eu falei do princípio, que não era só facial, era o reconhecimento de todo o corpo espiritual, era utilizado no departamento de reencarnação, porque aí eles faziam um molde do corpo que eles teriam na reencarnação. Aqueles espíritos que já estavam prontos, né, já estavam numa condição melhor, eles mesmos moldavam o seu corpo na próxima reencarnação. E Camilo, para ele, né, ele foi um dos últimos daquele grupo a reencarnar, daquele grupo que foi retirado com ele lá, né? E a programação reencarnatória dele é que ele viveria por 60 anos. Mas aos 40 anos ele ficaria cego, porque ele cometeu suicídio porque ficou cego, né? Então não suportou a cegueira e cometeu suicídio. Então ele viveria até os 60 anos, sendo que aos 40 anos ficaria cego e teria 20 anos de cegueira para trabalhar o seu interior. Isso aí é importante para a gente ver, porque às vezes acontecem, né, essas doenças, esses infortúnios, não só a cegueira como outras coisas. Às vezes a pessoa se revolta, não sabe por quê, mas a gente tem que ver que a programação divina a gente não conhece, né? Vamos seguir, porque a gente já vai acabar. Não vou botar música não, Maristela, porque não vai dar tempo, já vai dar 8h30, tá? Senão eu não consigo terminar isso aqui. Aí, gente, no centro espírita, isso que eu queria chamar a atenção para a gente finalizar. Tinha muito mais coisa, mas realmente não dá, né? Esses espíritos suicidas, quando eles estavam numa situação bastante difícil, eles eram levados às casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, para que, através do choque anímico, né, através
psicofonia, eles pudessem ser tratados, porque só na colônia, para muitos deles, não eram suficientes. Então eles contam como foi difícil encontrar médiums qualificados. Aí a gente falou ontem, Bego, estou falando toda hora do Bego, porque o Bego perguntava, né? E a gente falava, quando na obra André Luiz diz que não tinha médiums qualificados para desempenhar determinadas funções. Uma dessas era essa, receber esses suicidas. Isso na década lá atrás, né, gente? De Dona Ivone, década de 30, 40, né? 50, quando foi lançado o livro, quer dizer, antes até, porque o livro foi escrito na década de 20, então, nessa década, mais difícil ainda encontrar não só a casa espírita, mas o médium na casa espírita que estivesse apto para receber esse espírito, né, tão necessitado, com seu perispírito tão deformado. Então eles eram levados para a casa espírita. Reparem que na casa espírita, fluidicamente, tinha a cruz, até está aqui ela no telhado, LSM, Legião dos Servos de Maria, e esses espíritos, olha, eles entravam na casa espírita, levando, né, esses desencarnados sofredores, levavam, cuidavam. Pode passar. Olha, tinha até boizinho lá, cavalinho, sei lá. Aqui é uma amostra, né, a médium ali, e eles conseguiram 2 médiuns, só 2 mulheres, aptas a receber aqueles espíritos mais embrutecidos, mais necessitados, com seus perispíritos todos dilacerados. Então era feito um trabalho lá, olha lá os trabalhadores da colônia, né, os desencarnados, os servos de Maria, trabalhando ali junto com os encarnados, e aquilo ali é uma tela. A gente hoje tem computador, a tela de computador, né? Naquela tela, eles mostravam, está lá o espírito ali, aí eles começavam a orar, né? Entravam em oração, e naquela tela ia passando a imagem de Jesus, as coisas por onde Jesus passava, mas antes disso mostrava também na tela a vida, né? A vida, os equívocos, né? Para que o próprio espírito visse os seus equívocos e através daquilo ele pudesse então se reformar e tudo. E uma curiosidade, né, interessante que é relatada na obra, que o perispírito todo dilacerado era colocado, o espírito ficava à parte, o perispírito era colocado na mesa, lá na mesa em que eles estavam, e ali, através da oração dos encarnados, junto com os desencarnados também, era feita cirurgia no perispírito. E aí eles iam recompondo aquele perispírito e, às vezes, precisava mais de uma sessão, né? Mais de uma vez, até que o perispírito estivesse recomposto. E aí, quando aquele espírito saía, por último, daqueles trabalhos mediúnicos, ele já saía com o perispírito recomposto, né? Ainda com as suas chagas, mas em tamanho bem menor e prontos para uma reencarnação. Então ele fala da importância, né, do trabalho mediúnico. E aí, gente, nós vamos encerrar, esse foi o último slide, mas antes de encerrar, eu queria falar que tudo isso, todo esse trabalho é coordenado pela nossa Mãe Santíssima, por Maria de Nazaré. Pode até pôr a imagem dela. E é Maria de Nazaré quem coordena tudo, comanda tudo. Inclusive eles falam que a jardinagem ali toda, né? Tudo aquilo que as árvores, as plantas, tudo é idealizado e fiscalizado diretamente por Maria de Nazaré. Então que a nossa Mãe Maria nos proteja sempre, né?
e que a gente possa estar sempre sob o seu manto.